Bem-vindos ao 10º estudo do livro de Daniel, amantes da palavra de Deus e das profecias. Nesse estudo, nós temos duas novidades. E para quem pensa que o livro de Daniel já se esgotou no capítulo 9, com revelações importantes nos capítulos de 1 a 6, e com revelações impactantes de tirar o fôlego nos capítulos 7, 8 e 9, vão se surpreender que Daniel ainda não esgotou tudo que tinha a oferecer. E nos capítulos 10, 11 e 12 ainda há novas coisas a serem reveladas. No capítulo 11 nós vamos ter inclusive o capítulo mais difícil de Daniel. Mas eu vou deixar o capítulo 11 a seu próprio tempo, e no capítulo 12 é o clímax da história desse mundo. No momento vamos lidar com o capítulo 10, que tem duas informações. Número 1, a revelação do reino espiritual. A maioria de nós está desabituada a lidar com esse reino, seja porque o consideramos como algo inatingível, né? Outros porque o atingem de uma maneira errada, utilizando princípios a que Deus não aprova. Outros têm falsas crenças a respeito deles, e outros são completos materialistas que não acreditam nele. Mas o reino espiritual é uma realidade que o capítulo 10 de Daniel vem trazer para nos mostrar como esse reino está em íntima conexão com o nosso e como podemos interferir nele e não apenas esperar passivamente a interferência do reino espiritual no nosso reino. A segunda revelação, ela é um pouco mais trabalhosa ainda, porque vai mexer com conceitos que a quase totalidade de vocês tiveram a respeito da figura de Miguel. E eu peço para que vocês me deem um voto de confiança, porque essa revelação, ela mexe tanto que alguns podem acusar, infelizmente, de heresia. E eu não sou muito fã de me defender do que eu nem fui acusado ainda, afinal de contas, eu sempre pensei, quem faz isso é culpado. Mas, na verdade, eu preciso fazer isso porque muita gente não dá a oportunidade de que textos bíblicos sejam comparados para que esse ponto de vista seja trabalhado. Então, se prendem a ideias pré-estabelecidas e não dão oportunidade a que a gente apresente a Bíblia como ela é, um texto autoexplicativo, sem a necessidade de utilizar elementos externos. Quando utilizamos elementos externos, estamos apenas reforçando a palavra de Deus, mas ela não necessita, a rigor, de nada que a explique, porque a Bíblia se explica a si mesma, a comparação de textos com textos e outros textos do Antigo Testamento, Novo Testamento, certo? Esse é o princípio da interpretação bíblica e eu vou utilizar ele e apenas ele para defender a minha tese. Ou melhor, não é minha, é uma tese que eu considero bíblica. Tudo a seu tempo, vamos começar com o que Daniel 10 tem para nos revelar aqui de mais profundo. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. Veja só como Deus premiou Daniel com a longevidade. Ele próprio pôde vivenciar o cumprimento das profecias que ele tinha dado. Afinal de contas, ele foi levado cativo da Judéia para a Babilônia, viu todo o império babilônico passar através de seus 3 grandes reis, né? Porque, embora o pai de Nabucodonosor tenha dado início ao Império Babilônico, foi com Nabucodonosor que ele atingiu o seu auge, e com seu filho e seu neto atingiu o seu declínio. E Daniel presenciou com os próprios olhos dele tudo isso. E viu o Império Persa assumir, e viveu até os tempos de Dario. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu essa palavra e tinha entendimento de visão.
Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas, e vocês já vão entender o porquê Daniel ficou triste, tá? E por que foram 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Aqui, lembrando que vinho é uma palavra que nos tempos bíblicos é qualquer produto da videira. Vem da videira é vinho, seja a uva, o suco ou a bebida alcoólica. Eles não dividiam como nós. Como é que eles chamavam para diferenciar o suco do vinho, né? Como nós diferenciamos? Eles chamavam de vinho novo, não alcoolizado, vinho velho, alcoolizado, certo? Então, vinho novo, vinho velho. Dada a discussão, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hidekel. Que rio é esse? Rio Eufrates. Só que o nome babilônico desse rio era Hidekel. E levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. Então Daniel tem a visão de um ser celestial tão poderoso que ele caiu quase como morto, sem força alguma, tamanho o assombro, o poder que este ser possuía. Só o chegar perto de Daniel retirou a força física de Daniel a ponto dele ficar prostrado como moribundo. Eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Ou seja, Daniel foi colocado de 4, literalmente, por essa mão. E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. Falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Então, há um segundo ser conversando com Daniel aqui, diferente do ser majestoso que foi conversado nos versos anteriores. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Ponto, pausa, vamos explicar o que foi lido até agora. O contexto histórico disso que está sendo lido se encontra no livro de Esdras, nos capítulos de 4 a 6. Por que é que eu não postei aqui? Não tem como eu postar 3 capítulos do livro de Esdras sem alongar muito aqui a nossa gravação e a nossa discussão. Então, eu vou pedir para que você pare um pouquinho esse vídeo, leia os capítulos 4, 5, 6 de Esdras, tá? E então a gente retoma a discussão. Podem dar pause, ler, voltamos a seguir.